Olá, eu sou o professor Osiris. Nós vamos dar continuidade então ao nosso curso de Mecânica Básica, módulo Matemática aplicado então à Mecânica Industrial. Então, hoje nós vamos ver um dos assuntos, que também é bastante usado, principalmente em linha de produção, em PCP, logística e tal, dentro do contexto da indústria metal-mecânica. Então, antes de falar o nosso assunto, eu vou colocar uma situação para você, certo? Então, você até pode me ajudar, até Thiago da produção, se quiser me ajudar também. Então, vamos fazer a seguinte situação, vamos colocar a seguinte colocação. Então, vamos supor que você está fazendo um teste em uma empresa, está fazendo lá a entrevista, e esse entrevistador ele faz a seguinte colocação para você. Então, essa empresa, ela produz 200 peças de pistões por dia. Eu quero saber qual é a produção mensal desses pistões. Qual seria a sua resposta? Então, pensa um pouquinho aí, dá uma travada, ou se quiser responder já. Qual seria a tua resposta? Então, se por acaso você perguntou assim, você respondeu direto lá, 200 vezes 20, 400, não sei, vou fazer a conta, certo? Então, qualquer resposta que você desse, que não fosse essa aqui, você pode me informar quantos dias do mês vocês trabalham aqui? Ou vocês trabalham em um turno, 2 turnos ou 3 turnos? Então você pode lançar uma pergunta para a pessoa que está aqui entrevistando também? Claro que pode, só que muitas vezes na entrevista nós estamos nervosos, certo? E a gente fica com vergonha às vezes de perguntar, ou pela própria timidez acaba travando, certo? Então, mas justamente é esse assunto da nossa aula de hoje. Não é sobre nervosismo, não é sobre timidez, mas é sobre regra de 3. Ok? Então, o que é uma regra de 3? Uma regra de 3, então, é uma conta que você tem, então, 3 elementos, que você tem que descobrir o quarto. Na verdade, então, é por isso chamada de regra de 3, porque é fornecido para vocês o quê? Medidas, grandezas, que você vai fazer o quê? Você vai fazer um entrelaçamento ali para que você possa, então, saber fazer um cálculo. Então, no caso aqui, vamos pegar, então, esse exemplo que eu passei para vocês aí, tá? Então, eu falei para vocês que aí nós temos aí até o desenho tem um pistão, tem uma biela e o virabrequim, que são peças que são usadas bastante em partes de motores, certo? Aí no caso seria qualquer motor que vai fazer o movimento de giro, certo? Então, mas eu peguei só uma peça que é o pistãozinho ali, certo? Uma peça bastante famosa, bastante conhecida, Então, vamos a esse cálculo aqui. Então, para que eu passe a fazer esse cálculo, eu preciso do quê? Eu preciso então das suas grandezas. Então, está aqui. Então, vamos pegar aqui, Vamos supor então que essa empresa então possui o quê? Então, produz então pistões, certo? E a produção delas é diária, certo? Então, ela está me dizendo que produz então 200 pistões por dia. Então, um dia produz 200 pistões. Então, eu preciso saber, no caso, eu preciso de um terceiro elemento para saber, qual seria a minha produção mensal. Então, eu vou considerar aqui, primeiro, que eu tenho a produção mensal de 30 dias, ok? 30 dias, tá? Então, qual seria essa minha produção? Então, veja bem, nesse caso aqui, foi fornecido para nós aqui 3 grandezas, 3 valores. Então, os pistões, o dia e dia aqui, certo? Então, geralmente quando você vai trabalhar com cálculo, então os matemáticos, principais, gostam de trabalhar com o X, eles chamam de incógnita, certo? Então, tá aqui, Então, tem como fazer esse cálculo? Tem. Mas tem um detalhe aqui, Existam 3 tipos de regra de 3. Aliás, dois tipos, A simples e a composta. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar só com a simples, certo? Por quê? Porque é o que você vai usar na tua empresa. Então, isso aqui é um cálculo que geralmente o pessoal de produção faz bastante. Certo? Então, conforme a produção, ele tem que dar os valores. Então, o nosso próximo assunto vai ser porcentagem. Também vai estar atrelado, então, a essa questão da nossa regra de 3, tá? Mas vamos aqui, então, a nossa questão aqui. Então, dentro da regra de 3, então, além de ter, então, as questões, então, ela vai ter 2 tipos de regra de 3. A diretamente proporcional e a inversamente proporcional, que geralmente é designado pelo, então, grandeza, então, diretamente proporcional, GDP ou GDI, tá? Só uma questão de nomenclatura. Então, quando uma grandeza é direta? Quando, vamos supor lá, quanto mais
eu como, mas eu engordo. Simples isso, né? Tá? Só não vou falar isso para nossa esposa, senão a gente, né, é mandado embora de casa, tá? Mas quanto mais eu como, mais eu me engordo, ok? Tá. Quanto menos eu como, né, eu não vou emagrecer, mas vou morrer de fome. Então, são grandezas do quê? Que quando uma aumenta, a outra aumenta também. Quando uma diminui, a outra diminui também na sua mesma proporção. Tá? E quando que a grandeza ela é inversa? Justamente quando uma aumenta, outra diminui, ou vice-versa. Então, quando existe então uma diferença, né, de valores, né? Cada um vai para um lado, certo? Então, alguns professores explicam, né, com setinha para cima, setinha para baixo, né, alguns professores de matemática, certo? Então, como o nosso objetivo aqui, ó, é sair de situações do teu dia a dia dentro da indústria, certo? Então eu prefiro que você pense, tá? Use mais assim a questão da lógica daí, ok? Mas vamos aqui à nossa questão que eu tenho certeza que está curioso para saber qual vai ser o nosso valor. Então, observe aqui. Pensa dessa forma aqui, ó. Se em um dia é produzido 200 pistões, então, se eu aumentar o número de dias aqui, ó, provavelmente vai aumentar o número de pistões, tá? Isso que parece ser bastante óbvio, né? E é, tá? Então, essa é a lógica que eu falo para vocês, né? Não é uma coisa absurda, mas pensar dessa forma aqui, certo? Então, se um dia eu produzo 200, que claro que aumentando o número de dias, vai aumentar o número de pistões. Então, essa grandeza é o quê? É chamada de grandeza diretamente proporcional, certo? Diretamente proporcional. Então, quando isso acontece, sempre você vai trabalhar com ela cruzada, ou em X, como as pessoas falam. Quando a tua grandeza ela é inversa, você vai trabalhar com elas em paralelo, tá? Ao invés de usar a setinha. Se você aprendeu a usar a seta e você acha mais fácil, seja feliz, tá? Pode fazer do jeito que você aprendeu, tá? Eu vou explicar dessa forma aqui só, ok? Então, temos lá, então, grandeza diretamente proporcional. Então, acredito que todo mundo entendeu por que ela é, então, diretamente proporcional, certo? Por quê? Porque quando um aumenta, o outro aumenta também. Então, nós vamos trabalhar sempre em X, ou cruzado. Então, lembrando, sempre a incógnita, a pergunta é o X. Outro detalhe que eu sempre peço para os meus alunos. Então, toma cuidado na pergunta, certo? Porque na primeira demanda ali que a pessoa dá, por exemplo, certo? Então, no nosso caso aqui, né? Então, uma empresa produz 200 peças, né, de pistões por dia, certo? Então, basicamente, aí já está dado tudo para você, basicamente, tudo o que você precisa para você responder, certo? Então, sempre de olho, sempre ligado na primeira pergunta, tá? Aí já matou a questão, daí já matou a charada, ok? Então, sempre lembrando, o teu X vai ser a tua pergunta e sempre você vai isolar ele para o teu lado esquerdo, tá? Então eu tenho aqui, ó, X vezes 1 dá 1x, que é igual a quanto? 200 vezes 30, tá? Então aqui, X vai ficar igual a quanto? Então, 2 vezes 3, 6, só vai deslocar os 3 zeros. Ah, professor, eu não sei fazer a conta desse jeito aqui. Não tem problema nenhum. Pega e faz a conta normal lá, tá? Então, tenho lá 200 vezes 30. Então, eu posso colocar um 30 aqui, isolar um zero aqui, ou posso fazer a normal aqui, tá? Então, se eu preciso fazer essa conta que não sei fazer de cabeça, então faz desse jeito aqui que é mais fácil aqui, tá? Então, aqui, ó, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0 também. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6. Somei aqui. Então, eu vou ter o quê? 6.000, tá? Então, essa aí é o quê? A minha resposta. Ok? Então, aqui no caso lá da tua entrevista, pode perguntar assim, ó, eu preciso saber, então, você poderia me dizer se vocês trabalham, né, 30 dias por dia, ou de segunda a quinta, de segunda a sexta, né, quantos turnos tem, porque aqui vai mudar aqui a nossa conotação, ok? Então, essa aí, então, é uma produção que é uma produção normal em 30 dias, tá? Aqui pode mudar, né? Certo? Pode mudar. Ok? Então, essa aí então é a resposta. Então, mas aqui, ó, você pode deixar a tua conta simplesmente dessa forma aqui? Não, é isso que eu falei para vocês aqui, ó, tá? Isso aqui é muito importante. Então, a resposta final, então, serão produzidas 6.000 pistões. Então, escreve lá, tá, pessoal? Escreve, certo? Porque eu tenho certeza, isso aqui ó, faz um diferencial. Eu falo isso aqui ó, por, né, experiência própria, certo? Então, situações que eu já passei, né, quando fui fazer entrevista, né, de emprego, e o pessoal fez essa pergunta para mim aqui daí, beleza? Então, agora eu quero que você faça essa questão do teu dia a dia, certo? Então, tá aí a questão no quadro. A pergunta é, um tênis custa
R$ 400 e está sendo vendido com desconto de 12%. Qual é o valor desse tênis com esse desconto? Então, essa é a pergunta. Então, eu vou deixar aí para você, né, um tempinho para você me responder essa questão. Eu tenho certeza que, né, quando fala coisas que nos interessam, né, então, vamos supor lá que seja um tênis que você gosta, da tua marca preferida aí, tá? Então, vamos lá então. Apesar que você deve usar um tênis bem mais do que 400, né? Não é igual o professor, né, que só usa tênis de 100, mas tudo bem. Vamos lá então. Então, o que nós vamos colocar aqui na nossa questãozinha aqui? Então, nós temos lá, quando são valores financeiros, certo? Quando se trata de dinheiro, então coloca lá o valor monetário, né? Então, e no caso nós estamos trabalhando com o quê? Com porcentagem, tá? Já estou dando aí uma palhinha para vocês sobre porcentagem, que é um cálculo que geralmente o pessoal sabe fazer, mas sabe só fazer na calculadora. Quando chega na hora de colocar no papel, certo? Acontece esses detalhes. Por falar em colocar no papel, então veja bem, ó, tem certas situações aqui, ó, professor, eu fiz essa conta aqui de cabeça, nem precisa fazer tudo isso aqui. Então, sempre lembrando, aquilo que eu falei para vocês, geralmente quando você vai fazer um teste de matemática, certo? Eles não conhecem você. Então, se você sabe fazer conta de cabeça, parabéns. Mas o que eles querem mostrar, o que eles querem saber de você é se você é uma pessoa que usa uma certa lógica, porque quando você for trabalhar em linha de produção, você vai receber lá uma folha, que eles chamam de folha de processo ou folha padrão, geralmente folha de processo, tem outros nomes também. Vai ter ali o passo a passo do que você vai fazer. Então é como se fosse uma receita de bolo, como se fosse uma forma como você vai, né, aprender a fazer alguma coisa. Então, se você observar, todas essas pessoas que trabalham com serviços manuais, então é bonito ver uma pessoa trabalhando em qualquer segmento, que ela faz um trabalho manual. Vamos pegar, por exemplo, lá uma pessoa que corta, que trabalha com jardinagem, por exemplo. Então, você já viu a habilidade que esse pessoal tem de trabalhar com a tesoura? Certo? Então é um negócio bonito, porque a habilidade deles faz com que ele se torne rápido e faça a coisa tudo certinho. Então muitas vezes a gente vai tentar fazer o mesmo serviço que lá que um jardineiro faz e a gente não consegue fazer igual, certo? Claro que aí vai entrar a habilidade e a questão, mas o que é a habilidade? É a repetição, certo? Então é dessa forma o porquê que geralmente o pessoal em teste de matemática eles querem saber como que você faz para sair de uma situação, certo? Vão por mim que vocês não vão se arrepender. Tá? Então, tem certas situações que você vai fazer uma conta de cabeça e chega na hora de colocar no papel, não sabe. Ok? Então, por esse motivo. Então, vamos voltar aqui o nosso tênis. Então, ele está me dizendo que um tênis custa R$ 400, certo? Então, esse R$ 400 é meu quem? É meu 100%. Por quê? Porque o valor, né? Sempre o valor que fornecido para você vai ser o teu 100%. Ok? Tá. Ele está dizendo que esse tênis recebeu o quê? Ele recebeu um desconto, tá, de 12%. Então ele vai entrar embaixo do quem? Do 100%. Então, ele vai passar a custar quanto? Então, observe, eu falei para vocês também a questão, toma cuidado na pergunta por causa disso aqui, ó. Às vezes a pessoa, ela faz o cálculo aqui, ó, e ao invés de ter o desconto, ela aumenta, certo? Ou não faz o cálculo correto, certo? Não vai ser o caso aqui, certo? Mas pode acontecer situações como essa aqui. Muito bem, então nós temos aqui, ó, um cálculo de porcentagem, que não deixa de ser uma regra de 3 também, certo? Então, se o tênis custa R$ 400, ele teve um desconto de 12%, independente vai ser o quê? Uma grandeza também diretamente proporcional. Muito bem, vamos trabalhar com ela em cruz. Muito bem. Então, sempre lembrando, o x sempre você isola ele para o teu lado esquerdo. Então, x vezes 100, 100x, que vai ser igual a quanto? 400 vezes 12. Outro detalhe aqui, quando você trabalha com valor monetário, não precisa colocar vírgula e 00 daí, tá? Principalmente quando for valor inteiro, certo? Sempre coloca lá os valores, né, antes da vírgula, a não ser que fosse lá R$ 400,20, por exemplo, 12 centavos. Mas independente, geralmente em valores, né, de cálculo monetário, então você vai trabalhar então com valores inteiros, tá? Esse é um outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Então, voltando à conta aqui, então, 100 vezes x, que é igual a 400 vezes 12. Então, continua lá. 100 vezes x, que é igual a quanto? Quando dá 400 vezes 12, não sei fazer a conta de cabeça, vou lá e vou fazer no cantinho. Então, 400 vezes 12. Então, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8.
1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4, então vai dar quanto? Vai dar 4.800. Muito bem. Então está aqui. 4.800. Vou isolar o x agora. Então, lembra como que faz para isolar o x? Então, quando eu vou fazer então essa divisão, eu vou continuar tendo aqui ó, o 4.800, só que esse 100 aqui vai passar o quê? Isolando, ele vai passar para baixo. Tá? Então, matemática básica, simples e por aqui, certo? Então, o x vai passar dividindo. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma divisão com valores que tem zeros aqui, ó, eu posso fazer o quê? Posso cortar os zeros. Lembra disso aqui ou não? Tá? Então, cortei lá os zeros, aí vai sobrar o quê? 48. Então, preste bem atenção aqui, ó. A minha resposta aqui deu quanto? Deu 48. Ok ou não? Ah, o meu tênis passou a custar R$ 48, então? O que você acha? É claro que não, né? Certo? Então, por isso eu falei para vocês, ó, toma cuidado, porque veja bem, ó, se você faz o conto de cabeça aqui, ó, e geralmente quem trabalha com porcentagem, e geralmente esse pessoal que trabalha com vendas, eles fazem a conta só na calculadora. Quando é para mostrar no papel, eles não sabem fazer a conta. Ok ou não? Então, veja bem, ó, esse aqui eu achei uma resposta aqui, ó, 48, mas essa aqui não é a minha resposta final. Você concorda comigo? Por quê? Qual que foi a pergunta? Ele quer saber qual o valor desse tênis. Com o quê? Com o desconto. Então, veja bem, você vai pegar o 400 e vai fazer o quê? Vai subtrair do 48. Concorda comigo? Sim ou não aí? Ok? Sim. Ok? Muito bom. Então tá aqui, ó, 400 menos 48. Então, temos aqui uma subtração. Tá? Então, não dá para subtrair 10 de 8, vou emprestar de quem? Do vizinho. Certo? Então, na verdade, esse vizinho aqui que emprestou, mas ele também não tinha. Emprestou desse aqui, ó. Então, esse passou a ser 3, que emprestou para esse aqui, esse passou a ser 9. Então, 10 menos 8, 2. 9 menos 4, 5, 3 menos 0, 3. Então, resposta final. O meu tênis passou a custar, então, R$ 352. Daí sim, só escrever lá, bonitinho, né? Então, o tênis passou a custar quanto? Aí sim, você vai colocar bonitinho lá, com né, esse cifrão aqui, 352, agora sim, reais. Então, essa aqui é a nossa resposta, que eu tenho certeza que você acertou. Então, observe aqui que nós usamos, então, a regra de 3, certo? Que foi algo que você já aprendeu lá na escola. Então, como foi para você, ó, quer usar as setinhas, algo para cima, para baixo, isso aqui, ó, tá? Fique bem à vontade. Mas, afinal de contas, o que são grandezas? Então, grandeza, conforme está aí no teu slide, são medidas possíveis ou contagens possíveis. Então, exemplo, a distância entre dois objetivos é uma grandeza. O número de objetos em uma caixa também. Então, são problemas que relacionam dois valores de uma grandeza com dois correspondentes valores de outra grandeza, diretamente ou inversamente proporcional a essa primeira. Vamos dar um exemplo novamente de grandeza diretamente proporcional. Então, eu tenho certeza que você vai responder essa aqui de cabeça, certo? Então, o exemplo é esse aqui, ó. Em 1 hora de corrida, faço 60 km. Então, em 2 horas, farei quantos quilômetros? Dá para fazer essa conta de cabeça? Dá. Dá, né? 120 km. 120. Ok ou não? Vamos supor lá. Ah, eu sei fazer de cabeça, mas eu não sei montar no papel. Então, geralmente o pessoal sempre responde isso aí, ó. Certo? Então, todo mundo concorda que a resposta seria, então, 120 km? Sim, né? Então, bem tranquilo essa aqui, tá? Então, essa é uma grandeza diretamente proporcional, porque se em 1 hora eu faço 60 km, então, em 2 horas, então, na verdade, é um cálculo teórico. Por quê? Então, veja bem, ó, é difícil você manter o mesmo ritmo, certo? Tá? Mas são outros 500 aí, certo? Então, são cálculos, né? Tudo que é da matemática, então, são cálculos, né? De comparação. Muito bem. Quando que nós temos, então, um exemplo de grandezas inversamente proporcional? Então, aqui temos mais um exemplo aqui. Então, 2 pedreiros constroem um muro em 12 dias. Então, já 4 pedreiros demorariam quanto tempo para fazer esse mesmo muro? Dá para fazer essa conta de cabeça também? Então, vou repetir aqui, ó. Então, 2 pedreiros constroem um muro em 12 dias. 2 pedreiros, 12 dias. Tá. 4 pedreiros vão levar quanto tempo para construir esse mesmo muro? 6. 6, né? Ok? Dá para fazer de cabeça também, ok? Por quê? Então, se com 2 eles levam 12 dias, se eu aumentar o número de pedreiros, eu vou diminuir, então, o número de dias, ok? Então, é uma grandeza o quê? Inversamente proporcional.
Ok? Aqui eu vou deixar para vocês aqui também no slide o passo a passo para você fazer então uma regra de 3, tá? Então é só você ler aí, tá? Então, seria quais passos? Então, primeiro, colocar as grandezas. Segundo, colocar os valores. Terceiro, verificar se é uma grandeza direta ou inversamente proporcional. O quarto passo, montar essa proporção. Quinto, resolver essa proporção. Sexto, colocar a resposta do problema. Então tá aí um passo a passo, tá? Usa se você quiser, tá? Então fica aí como dica, certo? Vamos fazer mais um exercício? Então, vamos colocar aqui mais um exemplo, tá? Para você usar então esse passo a passo aí. Então temos lá, com uma velocidade média de 60 km por hora, fui de carro para uma cidade A para uma cidade B em 16 minutos. Se o percurso da volta foi feito em 12 minutos, qual a velocidade da volta? Então, o primeiro passo, você vai colocar o quê? As grandezas, tá? Então, tudo que está sendo medido, a unidade, já vai ser especificado, né? Então, qual que é a grandeza? Então, no caso ali, ó, 60 km por hora, ela está medindo o quê? Está medindo velocidade. O segundo passo é você, então, montar ali os valores, né? Então, você está trabalhando com velocidade, você está trabalhando com o tempo. Só toma cuidado com o tempo, porque ela pode ser, esse tempo pode ser dado em minutos, pode ser dado em horas, pode ser dado em segundos, né? Certo? Então, pode ser dias também, né? Então só toma cuidado com isso aí daí, tá? Então, no caso aí, um exercício simples. Então, eu tenho lá 60 quilômetros, 60 quilômetros por hora, em um tempo de 16 minutos. Então, eu voltei e fiz em 12 minutos, certo? Então, qual que seria, então, o meu X? Então, coloquei lá os valores. Então, o terceiro passo é verificar se é uma grandeza direta ou inversa. Então, esse é o passo mais importante. Por quê? Porque nesse caso, quanto mais rápido você anda, nesse tempo, menos tempo você gasta. Então, se eu diminuir a velocidade, vou gastar mais tempo. Portanto, uma grandeza o quê? Inversamente proporcional. Então tá aí, ó. Você vai trabalhar com linhas paralelas. Então, sempre lembrando, sempre você vai colocar o teu X para o teu lado esquerdo, tá? Então, X vezes 12, 60 vezes 16. Então, fazendo as contas, certo? Então vai ficar o quê? Então, 12 vezes x, que é igual a 60 vezes 16, que dá 960. Isolando x, 960 dividido por 12 dá 80. Mais 80 o quê? Então, toma cuidado na resposta. Então, a velocidade será de 80 km por hora. Exemplo bastante básico, bastante simples. Nós usamos aí uma grandeza chamada de grandeza inversamente proporcional. Então, segue o baile. Temos aí mais um exemplo. Então, para fazer uma geleia, Dona Maria usou 3 kg de açúcar e 2,5 kg de frutas. Então, se ela tem 4 kg de frutas, quantos quilos de açúcar deverá fazer para fazer então essa geleia? Deverá usar, né, para fazer então essa mesma geleia. Então, mesmo esquema, você pode fazer isso aí passo a passo, né, montando as continhas, né? Lá, ó, uma tabelinha com açúcar, outro lado com as frutas. Então, 3 kg de açúcar estão para 2,5 kg de frutas. Então, depois ela usou 4 kg de frutas, quer saber então o valor de X. Então, fazendo os cálculos, conforme, né, nós vimos aí no passo a passo, certo? Então, quanto mais frutas ela colocar, mais açúcar ela vai precisar. Então, você há de concordar comigo que é uma grandeza o quê? Uma grandeza diretamente proporcional. Ok, pessoal? Então, para que nós possamos então estarmos vendo se nós estamos entendendo a matéria, eu vou deixar para vocês 3 exercícios para você fazer. Certo? Então, já envolvendo situações que você vai ter no seu dia a dia de trabalho. Então, o primeiro exercício é esse aqui. Um torneio mecânico usinou 120 peças em 2 horas. Quanto tempo gastará para usinar 250 peças? Então, você está vendo ali a figurinha, né, de um torneio medindo com um paquímetro digital. Uma peça está medindo o seu diâmetro, certo? Então, geralmente as peças torneadas, elas são peças com formato cilíndrico. Então, ela tem esse nome de torno, porque vai trabalhar com o seu eixo girando sobre o seu próprio eixo, certo? Tenho certeza que você pode fazer essa conta de cabeça, tá? Mas eu quero que você monte ela no papel para mim aí, tá? Então você vai ter alguns segundinhos, então dá uma pausada aí para você fazer essa questão. Vamos fazer a verificação então? Então temos lá, um torneio mecânico usinou então 120 peças, então vamos escrever lá, peças em 2 horas. Vamos colocar então peças e horas, tá? Muito bem. Então, um torneio usinou 120 peças em 2 horas. Quanto tempo
quanto tempo gastará para usinar 240 peças. Como eu falei para vocês, claro que dá para fazer isso aqui de cabeça, certo? Mas qual que é a grande sacada aí? É você montar a continha para você mostrar qual que é o teu conhecimento. Então, temos aqui peças e horas, certo? Então, se em 2 horas ele produz 120 peças, para ele aumentar a quantidade de peças, aqui vai acontecer o quê? Vai aumentar também o número de horas, concorda comigo? Então, quando uma aumenta e outra aumenta, grandezas diretamente proporcional. Então, você vai trabalhar com ela em X, ok? Então, temos lá 120 vezes X, vamos fazer aqui no cantinho, 120 vezes X, que é igual a 240 vezes 2. Então, veja bem, aqui, ó, por que, novamente falando aqui, ó, por que as pessoas gostam de ver o teu cálculo, certo? Então, geralmente a pessoa muito ansiosa, e a pessoa ansiosa geralmente ela se dá mal em linha de produção, porque ela pode se machucar, é mais pela questão do próprio operador mesmo, certo? Então, quando você faz o passo a passo aqui, ó, então por mais preguiça ou você quer já fazer rapidinho, certo? Então aquilo já é uma espécie de você controlar essa tua ansiedade, ok? Então tá lá, ó, 120x vezes 240 vezes 2. Então, seguindo aqui o baile. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Ou faz a conta no lado normal, certo? Vamos isolar o x aqui então. Então vai ficar o quê? 480 sobre 120. O que vai acontecer aqui? Você vai cortar os zeros. Cortou 0 aqui, cortou 0 aqui. Então, quando dá essa divisão de 48 divididos por 12, então, não sei fazer a conta, certo? Vou fazer aqui no cantinho. Então, quantas vezes 48 vezes cabe em 12 vezes? Então, vou colocar aqui uma vez só, certo? Ou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Que tal 4? Isso, 4 vezes. 4 vezes, ok? Por quê? 4 vezes 12 vai dar 48, certo? Então, 4 vezes 2, 8, para 8 nada. 4 vezes 1, 4, para 4 nada. Então, minha resposta vai dar quanto? 4 o quê? 4 horas, certo? Então, vai responder lá, ó. Responde bonitinho, ó. Então, o torneiro vai levar, então, 4 horas para usinar, então, 250 peças. Ok? Tenho certeza que essa aí você matou a pau, certo? Muito bem. Vamos para um próximo exemplo, então? Muito bem. 4 fresadoras fresam um conjunto de peças em 18 minutos. Com quantos minutos 9 fresadoras fariam a mesma quantidade de peças? Então, o que é uma fresadora? Então, a fresadora é uma máquina operatriz que ela faz, então, usinagem de peças planas, côncavas, convexas e de perfis especiais. Por exemplo, você já imaginou qual máquina que faz, por exemplo, lá uma roda dentada ou uma engrenagem? Então, é a fresadora. Ela trabalha lá com uma ferramenta chamada fresa, que ela possui então dentes. Então, enquanto um dente está cortando, o outro está se refrigerando. Então, você está tendo aí, vendo aí no teu slide, na tua apresentação, certo? Então, tem vários tipos ali de fresas e cada uma vai fazer então um tipo de corte. Por quê? Porque ela vai trabalhar também girando sobre o seu próprio eixo, só que a diferença entre uma fresadora e um torno é que lá no torno a peça ela gira e você leva a tua ferramenta até a tua peça. Na fresadora é o contrário. Então, a tua ferramenta vai estar girando sobre o cabeçote lá, ou presa a um dispositivo, e você leva a tua peça então até a tua ferramenta. Então essa é a diferença, tá? Mas para nós o que interessa aqui é sairmos dessa questão aí, ó. Então, dá uma pausada aí, tenta então resolver essa questão da fresadora. Muito bem, então, com relação então à fresadora, que é o nosso segundo exercício, então ele está me dizendo que temos lá então fresadoras, são 4, né? 4 fresadoras, então faz um conjunto de peças em 18 minutos. Vou colocar aqui tempo, então 18 minutos. Com quantos minutos 9 fresadoras farão esse mesmo trabalho? Então, pensa da seguinte forma. Você montou aqui bonitinho. Então se 4 fresadoras fazem em 18 minutos, eu aumentando a fresadora, a quantidade de fresadores que vai trabalhar, o meu tempo vai aumentar ou vai diminuir? Tiago, me ajuda aí. Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Vai diminuir, muito bem. Então, quando uma grandeza diminui e eu estou aumentando lá a minha quantidade de fresadoras, isso aí é uma grandeza chamada grandeza
Inversamente proporcional. Exatamente. Então, quando é inversamente proporcional, lembrando, você vai trabalhar com elas em linhas paralelas, tá? Ok? Então tá aí a questão. Grandezas inversamente proporcional. Vamos fazer a continha aqui então. Muito bem. Sempre lembrando que o x você isola para o lado esquerdo sempre. Então, 9 vezes x vai dar, de cabeça 9x, né? Vou fazer um 9 bonitinho aqui. 9x, que é igual a 4 vezes 18. Vamos fazer a continha aqui no lado então. Então, 8 vezes 4, 32. 4 vezes 1, 4. 5, 6, 7. 72. Então, nós temos aqui 9x, que é igual a 72. Então, 72 divididos por 9, de cabeça vai dar 8. 8. Então, 8 o quê? 8 minutos. Então, pessoal, pensa comigo aqui, ó, tá? A primeira questão aqui, tudo bem, né? Porque você lembrou ali 4 horas, tá? Então aqui é a mesma coisa, ó. Então pensa comigo, ó. Se eu levo, 4 fresadores levam 18 minutos para fazer o trabalho, claro que se eu aumentar o número de fresadores que estou aumentando a mão de obra, esse tempo vai diminuir, esse é o objetivo, certo? Então veja bem, ó. É uma resposta plausível? É uma resposta real? Sim, né? Por quê? Então, veja bem, ó. Se aqui fosse 8, se eu tivesse aumentado aqui, ó, para 8, aqui seria a nossa resposta 9. Daria para fazer de cabeça, não daria? Tá? Então, como eu estou aumentando uma mais aqui, ó, eu vou diminuir mais ainda o tempo. Então, 8 minutos. Então, dá ainda para tirar então, a prova real. Então, é isso que eu quero que vocês pensem daí, certo? Tá? Porque, claro, que quando você estiver trabalhando lá, ó, certo? Então, você vai estar trabalhando, tua mente lá tal, vai ter uma calculadora para você, ou, né? Vai ter lá, já vem pronto o serviço para você, certo? Ok? Então, para encerrarmos então essa aula de hoje, vamos então para o último exemplo, tá? Vou deixar mais um exercício para vocês aí. O exercício é esse. Então, uma engrenagem dá 56 voltas em 40 minutos. Em 1 hora, quantas voltas dará? Então, temos aí então, para vocês apresentado, então aí tem uma rodas dentadas, né? A engrenagem, como eu falei para vocês, que é feita então na máquina fresadora, e você vai fazer para mim então esse cálculo, ok? Então, pausa aí o teu vídeo e, por favor, resolva então essa regra de 3. Muito bem, vamos então fazer essa verificação. Então, observe lá, ó. Aqui tem uma espécie de pegadinha. Temos aqui então a engrenagem que dá então 56 voltas. Vou escrever aqui voltas. 56 voltas em um tempo de 40 minutos. Vamos colocar aqui tempo daí, tá? Então, 56 voltas em 40 minutos. Muito bem. Detalhe aqui, em 1 hora, quantas voltas dará? Então, se é hora, vai entrar aqui no tempo, certo? Eu posso colocar aqui o número 1? Eu até posso, tá? Por quê? Porque eu quero saber quantas voltas que ela dará, certo? Mas se eu colocar 1 aqui, ó, veja bem, ó, eu estou misturando 2 unidades. Aqui é 40 o quê? 40 minutos. Ok? Então, se eu colocar 1 aqui, ó, eu vou errar minha conta. Então, por isso, ó, é uma espécie de pegadinha, tá? Mas só para estarmos lembrando. Então, dentro de 1 hora eu tenho quantos minutos? 60. Isso mesmo, então eu tenho 60 minutos, ok? Então, aqui ó, já na montagem eu já posso errar, certo? Então, se eu passar batido por mim aqui, ó, então por isso que eles querem ver isso da gente, certo? Então, quando eles fazem teste, é para ver essas lógicas aqui, certo? Então, parece uma coisa simples, mas que muitas vezes, né, acaba passando então para nós batido aí uma questão. Muito bem, montado aí, então, vamos lembrar aqui, ó. Então, se com 40 minutos dá 56 volts, eu aumentando o tempo, eu vou aumentar o quê? O meu número de voltas. Concorda comigo? Então a grandeza diretamente proporcional. Então, se a grandeza é diretamente proporcional, vamos falar com ela em x, né? Ou cruzada. Como você vai dizer aí, não interessa. Interessa que você vai sair, então, dessa situação. Então, temos lá 40 vezes x, 40x, que é igual, então, a 56 vezes 60. Então, observe aqui, ó. Se eu tivesse colocado 1 aqui de 1 hora, tá? Então, vezes 56 ia dar 56, certo? Então, já ia dar o quê? Um valor quebrado, ok? Tá? Vamos lá, então. Quanto que dá 56 vezes 60? Então, 6 vezes 6, 36, sobe 3. 6 vezes 5, 30, mais 3, 33. Então, vai dar 40x, que vai ser igual, então, a 3.360. Isolando o x, então eu vou dividir 3.360 por
40. Ok? Muito bem. Então aqui eu vou pegar, aqui eu tenho duas casas aqui, vou pegar então 3 casas. Que número tem que colocar aqui que multiplicado por esse tem um valor próximo do 336? Pode ser o 9? 900, 9 vezes 4, 36, dá 360. Opa, passou, né? Então aqui é 8, né? 8 vezes 4, 32, certo? Então 8 vezes 00, 8 vezes 4, 32, dá 320. Muito bem, então subtraindo aqui, 6, 3 menos 2, 1, sobrou aqui 16. Então eu vou baixar esse zero aqui. Então, quantas vezes, 160 vezes cabe em 40 vezes? 4. 4, né? Muito bem. Então, 4 vezes 40, 460 vai sobrar 0. Então, meu x aqui vai dar o quê? 84. Então, qual que é a minha resposta? Ele quer saber, então, quantas voltas dará, então, para fazer, então, esse giro da engrenagem, né, da volta das engrenagens. Então, dá, então, 84 o quê? 84 voltas. Está, então, a resolução do nosso exercício. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês mais 10 exercícios para você responder pelo Forms. Eu vou enviar para vocês, vocês respondem e me enviam, certo? Então, daí no nosso próximo encontro nós vamos estar continuando a falar sobre a regra de 3, nós vamos usá-las em porcentagem, ok? Então, nos encontramos na próxima aula. Um abraço a todos.